Quando o ponteiro ultrapassa o limite de 400 km por hora, a humanidade só tem um nome na sua memória de velocidade e colocou a lei de gravidade nas mãos. Ela é Bugatti, um carro que chama a excelência em duas palavras. Neste vídeo, vou mostrar para vocês a verdadeira marcação do que é a velocidade. Em 1909, o italiano com um sonho de velocidade, Ettore Bugatti, criou a empresa Bugatti na Alsácia, Mersenne, na França. Quando a empresa foi criada, Ettore, com um dinheiro extremamente limitado, produziu 5 Typos 13 no ano de 1910. Mas ele não foi vendido, mas foi investido em todos os campeonatos de Le Mans de 1911. Foi com esse estilo que o pequeno brinquedo que veio a ser explodido ganhou o segundo lugar do campeonato e deixou a Bugatti muito famosa naquela época. Igual a conexão com a BMW ou a conexão com a Martin. Desde o começo do Typo 13, a corrente de caminhão se tornou uma das maiores marcas da Bugatti. Mas depois de um tempo, a guerra de 1914, uma ordem de guerra interrompeu o sonho de Ettore. Este engenheiro italiano foi enviado para os Estados Unidos e foi forçado a ser transformado em um motor de avião. E em 1915 se desenvolveu o 8º câmbio de direção e o 16º câmbio de direção de inovação aeronáutico de ida e volta. Este aeronáutico com o nome U-16 tem 2 modelos de 8 câmbio em conjunto. Este conceito de adicionamento de elétricos diretamente criou o estilo da Bugatti Veyron W16. Depois, a tecnologia aeronáutica foi repensada no desenvolvimento do caminhão de guerra. Apareceu o caminhão de guerra mais legendário da época, o Typo 35. Se eu precisar usar 2 palavras para descrever este caminhão, é perigoso. Entre os 6 anos de 1924 até 1930, o Typo 35 superou 2.000 vitórias em combate. Colocou a estrutura de 4 caminhões de direção do motor de avião no caminhão de guerra, fazendo com que o Typo 35B de 1925 pudesse soar a 210 km por hora. Talvez todos não tenham ideia do que é isso. A indústria de... Sim, é a equipe de perfil. Pena que o romano fez o erro de todos os ricos. Em 1990, quando a economia estava fria, ele fez um supercarro de 480 mil dólares de carbono e com 5 mil dólares ele comprou o Lotus. Esse tipo de maneira de fazer tudo foi o que fez com que o Bugatti se dividisse em 2 em 1995. Depois, o Lotus foi vendido e a Bolton, que está aqui, tem uma coisa a dizer. Em 1994, o carro-mestre Schumacher comprou um B110 Super Sport. O preço atual é de mais de 300 mil dólares. Depois, em 1998, o verdadeiro Jepo XG20 foi vendido por 50 mil dólares e foi comprado pelo romano. Desde então, o Bugatti se tornou a empresa de todos os ricos da Bolton e a movou para a cidade de Alsácia, na França, em morcego. Foi o Bugatti que criou a Étoile Bugatti, que foi a primeira empresa em 1909. O Bugatti que voltou foi o que realmente entrou na época do supercarro. Depois de alguns anos, em 2005, o Bugatti entrou na época do Veyron. Foi lançado o Bugatti Veyron, um B16.4, com um preço de 2.500 mil dólares, e o primeiro motor W16 produzido em história. O Veyron foi criado em 1939 para o Bugatti e foi o campeão do 24 horas de Le Mans, e também foi o engenheiro mais famoso na história, Pierre Veyron. O 1B representa a diminuição do Bugatti que criou a Étoile Bugatti. O 16.4 representa que o motor possui 16 pistas e 4 aceleradores. Há dados que mostram que o custo de desenvolvimento do Veyron é de mais de R$1.600.000. O Top Gear anunciou que cada vez que vende um Veyron, a grupa pública paga 5 mil dólares. Então, a questão é, onde está o dinheiro? Primeiramente, o Veyron de acelerar até parar só demora 10 segundos. Além do movimento do parâmetro de acelerador, ele é o único, ou seja,
A parte de performance do Veyron é o único. O desenho é da área de aviões. Ao acelerar, é possível aumentar a pressão e a estabilidade. Ao desacelerar ou acelerar, é possível aumentar a pressão e aumentar o acelerador. Além disso, muitos dos componentes do Veyron são equipados com alunos aeronáuticos de alta intensidade, e todos os parâmetros são feitos por profissionais de parâmetros de aviões. No programa de 3CV, o capitão disse que ele criou o Ferrari, o Lambo e até o Koenigsegg. Quando ele acelerou, ele sentia uma sensação de diferença e um senso de relaxamento. Mas quando o Veyron acelerou mais de 400 km por hora, a situação do carro ainda estava muito segura. Além disso, o que mais deixou a população com dor de cabeça era o combustível. Não importa quem adicionou o combustível, ele não conseguia suportar a pressão do motor W16 e a explosão instantânea. Depois de vários passos no chão, ele não conseguia escapar do desastre. Depois de todos os passos foram retirados, a companhia britânica Ricardo recebeu o pedido do inferno. A equipe de desenvolvimento foi forçada a inventar o combustível. O combustível pode suportar uma temperatura de 800 graus Celsius. Quando o engenheiro testou o combustível secretamente, ele destruiu 3 laboratórios. Além disso, se o combustível for adicionado, ele precisaria de 16 cilindros. O preço seria de 16 cilindros. No final, ele desenhou um combustível de 7 cilindros. Apenas o preço de um combustível era de $120 mil. Mas o pior foi quando o combustível de primeira geração foi transportado para a França. O engenheiro Ricardo colocou um cartão no chão que dizia que o carro deveria ser transportado para a Inglaterra. O tempo era de 8 horas, o preço de trabalho. Mas isso não acabou. Todos devem ter ouvido dizer que isso é o limite dos pneus, não o limite do W16. Então, os pneus da época ainda usavam pneus de fabricação de Michelin. Em Veyron, um conjunto de 4 pneus era de $250 mil. Mas o pior foi que a instalação dos pneus só se realizava na França. Então, o trocadilho de pneus precisava ser transportado para a França. O transporte e o custo de instalação eram de $910 mil. Ou seja, o custo de trocadilho de pneus era 3 vezes o preço dos pneus. Um conjunto de $80 mil. Isso era apenas o preço da época. Mas, depois de Ceron, o trocadilho de pneus se realizava na China. Então, os caras que queriam comprar um novo trocadilho de pneus não precisavam se preocupar com isso. As tecnologias de trabalho são inúteis, mas a gente usou esse dinheiro para provar que os pneus de fabricação ainda possuem força. E o desempenho de Veyron não deixou a gente desesperado. No final, a velocidade de Veyron era de 408 km por hora. No mês de fevereiro do mesmo ano, a Koenigsegg CZR, que derrubou o recorde mundial de 388 km por hora, foi criada. Em 2007, a Koenigsegg CZR foi derrubada com a velocidade de 412 km por hora. Mas, em breve, a Bugatti lançou o Veyron Super Sport. Em 2010, com a velocidade de 431 km por hora, a Koenigsegg CZR foi derrubada com o recorde mundial de 388 km por hora. Mas o preço da Koenigsegg CZR era de $4.300.000. Mas existe um fenômeno estranho. O Veyron tem um sistema de chaves que é a mesma coisa que a Koenigsegg CZR. Para desativar o máximo de força, você tem que usar outra chave. Por quê? Na verdade, é simples. O caixa de gasolina da Bugatti tem uma carga de 100 litros e a carga é bem próxima da versão 3.0T. Você só precisa de 12 minutos para o Veyron te dar uma chave vazia. E se você usar a velocidade de 15 minutos, o pneu vai queimar. Então, para evitar que o motorista passe pelas ruínas e também para garantir a segurança em situação de velocidade, o Veyron escolheu o sistema de chaves. No final, o Veyron anunciou a parada em 2015. Em um período, o Veyron lançou 450 carros. Os carros incluíram 252 Veyron 16.4,
58 carros de chave e 92 carros de chave de alta capacidade. Além disso, há muitos carros especializados. O carro entrou no mercado na China em 2008. O nome Veyron foi registrado, por isso, o nome Veyron é a origem do nome Veyron. No dia 1º de março de 2016, Bugatti lançou o seguidor do Veyron na loja da Renault, Cheryl. Com um preço de $1.700 mil, anunciou a entrada do Bugatti na loja do Chiron. A origem do nome vem da década de 30 da época de ouro do Bugatti. Louis Chiron havia lançado vários carros para a marca. Igual ao Veyron, o Chiron usou a estrutura de um carro de fibra de carbono equipado com um motor de 8W16. Mas no interior do motor, o carro foi ampliado de toda a forma. O máximo de força do Chiron chegou a 1.500 cavalos vapor. O acelerador foi elevado a 1.600 cavalos vapor. O Bugatti anunciou que o acelerador de 100 km era de 2,4 segundos. Em um teste de recordes de 2017, o Chiron acelerou de 32,6 segundos até 400 km por hora. Depois, só demorou 9,4 segundos para parar. Também, em consideração de segurança, o acelerador de 100 km foi ajustado para entre 370 e 380 km por hora. A chave especial pode ser aberta até 420 km por hora, porque o Bugatti anunciou que os pneus atualmente não podem aguentar a velocidade máxima que o Chiron pode alcançar. Então, em 2019, o Bugatti lançou o Chiron Supersport 300. Como a versão mais potente da família do Chiron, qual é o máximo de força? O primeiro carro de origem sem acelerador acelerou a 490.484 km por hora. A versão de fabricação foi reduzido a 440 km por hora. Além disso, a base do Chiron foi lançada uma série de versões especiais, uma das quais é o Chiron Supersport, lançado em 2019, é a única versão do mundo. A inspiração do design veio do modelo clássico do Bugatti, o Type 57, feito de fibra de carbono. Mas este carro não foi lançado em grandes quantidades. Tem rumores que o proprietário é o vice-diretor de design do Bugatti, Frank. Também tem rumores que o proprietário é o ex-presidente do grupo de motociclistas, Ferdinand Pesce. Além disso, há pessoas que acreditam que é o Ciro. De todos modos, não há evidência concreta. Por isso, a propriedade deste carro é um dos mais curiosos do mundo. Além disso, para homenagear o Type 35, em 2018, no Expo Yuan Sichuan, foi lançado o Divo, que é um dos 40 carros limitados do mundo. O preço do carro é de 500 mil euros. A origem do nome vem do legendário motociclista do Bugatti, Albert Divo. O design deste carro é mais ligado à ligação. O carro é extremamente carregado. É mais ligado que o Chiron e é mais pressionante. É mais concentrado na função de curva. Antes de ser lançado, foi convidado por um negociador para vender primeiro para o proprietário do Chiron. Por isso, antes de ser lançado, foi anunciado para a celebração. Para falar sobre um carro mais raro do que o Divo, é o Cento de Ace. Foi lançado em 2019. 10 carros limitados do mundo. O preço do carro é de 800 mil euros. Cento de Ace, em italiano, significa 110. O lançamento deste carro é para homenagear o EB120. Ao mesmo tempo, é um dos poucos carros limitados do Bugatti em termos de design. Foi lançado em 2022. 40 carros limitados do mundo. O preço do carro é de 468 mil euros. É um dos carros mais ligados do Bugatti. O peso do carro é de 1.240 quilos. Para realizar o deslizamento, o carro usa um monte de fibras de carbono. Os arredores e os componentes de segurança são feitos de fibras de carbono. E o carro usa um monte de 3D printementos. Os 3D printementos de carbono são 129 centímetros de profundidade. É próximo a um avião de combustível. Ao usar um combustível de 110 quilos, o máximo de força é de 1.825 quilos.
e o máximo de torção é de 1.850 Nm. A velocidade de 0 a 100 km por hora é de 2,17 segundos. A velocidade de 0 a 200 km por hora é de 4,36 segundos. A velocidade de 0 a 100 km por hora é de 4,39 segundos. É um velocidador de velocidade criado especialmente para o circuito de competição. É o único carro do Bugatti que é 1 por 1. Mas todas as eras se encerrarão. Com o lançamento do Bugatti W16 Mistral em 2024, o carro criou uma grande influência nos últimos 20 anos. É também o carro que vai entrar na lista mais rápida do mundo. Há 99 carros no mundo. O preço é de 5.000 euros. Sim, antes do lançamento, o preço ainda é de 5.000 euros. Este será o último carro do Bugatti, que será um carro de combustível puro. Ele também anunciará que a era do W16 vai terminar. O motor do W16 terminará em 2025. Com o avanço da tecnologia automóvel, no dia 21 de janeiro de 2024, o Bugatti Tourbillon foi lançado. Como o seguidor do Chiron, ele será o novo modelo da era da mudança. O carro será lançado em 2026. Há 250 carros no mundo. Cada carro custa 3.800.000 euros. Este carro será o seguidor do Bugatti da mudança. O motor 8.3 litros do W16 foi desenvolvido em colaboração com a brasileira Cosworth e Bugatti. O motor do Aston Martin foi desenvolvido por a empresa. Também foi desenvolvido para o F1 WRC, Le Mans, 24 horas de patrocínio e outros campeonatos. No geral, esta é a empresa que ganhou. O motor tem 1.000 cavalos vapor e 300 cavalos vapor para a mudança. A velocidade total é de 1.800 cavalos vapor. O torque é de 1.995 Nm. É muito perigoso. A velocidade de 0 a 100 km por hora em 2 segundos e 0 a 200 km por hora em 6 segundos, 5 segundos e 0 a 300 km por hora são esperados em 10 segundos. É um monstro de vida. Mas temos que esperar o lançamento e o teste para ter uma conclusão. Falando em torpedos, o motor é um tipo de... O nome Bugatti pode significar a arte mecânica de lutar contra o pesadelo. Também reconhece a frase da fundadora de Bugatti: a pesadelo é o inimigo do Bugatti. Quando a última W16 foi testada em 2025, o teste foi terminado. O lançamento de 116 anos finalmente acabou. Desde o 4x4 do Type 13 até o W16 do Veyron e, finalmente, o V16 do Torpedo passou pela fronteira e foi um grande sucesso. A legenda de Bugatti nunca desistiu de uma coisa. Ela usou 1.800 componentes para construir um pedaço de pedra e usou a estrutura de pedra para anunciar ao mundo que a lembrança mecânica nunca morrerá. Ela só evoluiu para ser mais brilhante.